Como é que eu faço isto? O meu nome é Ana Paula Aguiar, sou docente da Universidade de Piaget e neste momento estou também a terminar a minha tese de doutoramento no Laboratório de Biologia Computacional no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras. O meu doutoramento teve como tema vias metabólicas das cianobactérias. As cianobactérias são bactérias fotossintéticas e elas vivem em todos os nichos, desde a água, ao solo, até no fundo do mar, e produzem muitos metabolitos. Mas aqueles em que eu estava e estou mais interessada é a produção de metabolitos, de compostos tóxicos. Então é isso que eu estou a estudar no meu doutoramento, a capacidade de produção de toxinas por parte das cianobactérias, como é que isto evoluiu, porque é que umas têm esta capacidade, outras não. A relevância em termos ambientais, de saúde pública e até económica é grande e cada vez torna-se mais importante, porque as cianobactérias, para além dos usos bons que têm, porque nós podemos usar a biomassa delas, por exemplo, na nutrição dos seres humanos ou até mesmo nas forragens dos animais, mas também como potenciais produtoras dos combustíveis verdes, porque elas também produzem muitas gorduras. As cianobactérias, por outro lado, ao produzirem toxinas que estão relacionadas, no caso das águas, com a poluição e com as alterações climáticas, ou seja, com o aquecimento global, tornou-se este evento das cianobactérias poderem se desenvolver de forma exponencial neste tipo de ambientes que nós chamamos de ambientes eutrofizados, põe em perigo a utilização destas águas, por exemplo, para rega, para os animais beberem, e depois para nós humanos o contacto com estas águas pode ter problemas muito graves para a nossa saúde. Um dos trabalhos que eu fiz foi especificamente analisar a produção de toxinas pelas cianobactérias em Cabo Verde. Em Santiago, foi a ilha que nós estudámos, recolhemos amostras em 3 das nossas barragens, que na altura tinham bastante água, e fomos perceber que tipo de micro-organismos lá estavam, entre bactérias e cianobactérias e outros. O que é que nós encontramos? Existem muitas bactérias nas nossas barragens, é normal, porque elas enchem com água que vem a escorrer das montanhas, das vilas, das estradas, não é? Portanto, e aumenta muito a carga orgânica daquelas águas e os micro-organismos multiplicam-se bastante, mas numa delas encontramos o domínio, portanto, havia uma cianobactéria, que nós sequenciámos o genoma, e é o primeiro genoma de uma bactéria cabo-verdiana, de origem de Cabo Verde, sequenciado, e conseguimos isso porquê? Porque essa cianobactéria estava a dominar completamente aquela barragem, ou seja, nós ao fazermos a recolha daquela água, conseguimos depois fazer a extração do DNA daquela bactéria que estava a dominar e depois ver toda a composição genética que ela tem e assemblar o seu genoma, ou seja, neste momento para aquela bactéria eu sei todos os genes que lá estão. Ou seja, fui então especificamente ver se então ela tem genes de produção de toxinas e o que eu encontrei, ela tem a capacidade de produzir toxinas, mas as nossas naquele dia, naquela fotografia que eu tirei daquele dia, não tinham os genes, os genes para a produção das toxinas mais perigosas não estão presentes. Agora, estas bactérias facilmente captam genes e integram no seu genoma genes que elas captam do ambiente que está à volta delas. O que quer dizer que, tendo cianobactérias e uma cianobactéria que facilmente faz bloom, como aquela estava a fazer, que é uma microcistis, ela eventualmente pode captar estes genes para o seu genoma e produzir toxinas. O que nós nos apercebemos é que em todas as barragens existem cianobactérias, umas com menores quantidades, outras com maiores, mas apercebemos que provavelmente aquela barragem, no nosso caso foi a barragem de Faveta, que tem um potencial ou que tem um maior risco de ocorrência de blooms tóxicos. Isto ajudará, nomeadamente na definição de recolhas de amostras para controlo, planos anuais ou planos, o que seja, planos do governo ou das instituições que controlam a qualidade da água, a perceber onde devem aplicar os seus esforços. Neste caso,
podemos dizer a barragem de Faveta poderá ser um dos principais pontos a controlar, mas no meu estudo eu encontrei cianobactérias nas 3. Simplesmente na Faveta havia mesmo era um momento de bloom de crescimento exponencial, portanto aquela cianobactéria estava a dominar e a barragem estava completamente verde. Portanto, podemos definir planos de controlo das águas que passam por este tipo de trabalhos, ou seja, controlos anuais, semestrais. Penso que são trabalhos, e até em outras áreas, na área marinha, na área do controlo do peixe, por exemplo, que nós podemos aplicar este tipo de surveys ou de controle, de estudos globais da análise do que existe, dos riscos que estão lá presentes e depois definirmos o que é que queremos fazer a seguir. Portanto, eu já era professora na Universidade de Jean Piaget há uns 3 anos e meio, quando eu tomei conhecimento, ou melhor, eu até foi antes que tomei conhecimento do programa, mas na altura abriu a primeira chamada e eu pensei, eu estou numa universidade, eu estou a formar jovens com muito potencial e eu senti que faltava qualquer coisa enquanto mestre em engenharia, apesar de eu saber que dava as aulas na forma e com os conteúdos adequados, faltava-me esta competência da investigação e de olhar para as coisas com um olho crítico. E ao ver o programa do PGCD, a forma como era dado, eu pensei, acho que vou arriscar. Devo confessar que achei que não ia ser selecionada, porque olhei para aquilo, era biologia, fundamental, e eu pensei, talvez não, mas este é um programa muito inovador e o que eles estavam à procura era de pessoas com alguma criatividade e com algum espírito crítico e com alguma loucura, no bom sentido, e foi por isso que eu decidi então fazer, e agora que estou de volta, vejo perfeitamente as mais-valias que eu já levo, mesmo ainda sem ter defendido a minha tese, mas estes anos foram anos para mim de muito crescimento enquanto curiosa e enquanto docente, obviamente, também, e enquanto alguém que quer fazer mais alguma coisa pela ciência.